Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Eu sou o Michael Fel, o autor do livro Manual do Trouxa, e esse livro ele é uma introdução ao pensamento filosófico. Michael, eu nunca estudei filosofia, queria estudar filosofia, que livro você me indica? Eu fiz esse livro aqui justamente para ser a porta de entrada para você que nunca estudou filosofia começar a desenvolver essa mente filosófica, tá? E você que já estuda filosofia, você vai encontrar reflexões profundas nesse livro, só que de uma maneira mais simples e compreensiva, tá bom? Eu vou continuar aqui a série, né, sobre São Tomás de Aquino e as 5 vias. Eu imagino que esse talvez seja o último vídeo que eu vou falar sobre a quinta via, que é a via do grau de ajuste do universo aí, e que implica que talvez seja necessário que uma mente, né, tenha organizado o universo da maneira que ele é, tá? Não dá para simplesmente assumir que seja tudo um acidente, um caos, porque ele é meticulosamente ajustado aí para que a consciência, para que a vida seja possível, para que as coisas funcionem, né? Você pode observar padrões matemáticos aí no universo, né? Você pode pegar as leis da física e percebe assim que a impressão que você tem que ter uma mente organizadora de todo esse universo, e essa mente organizadora desse universo seria a Deus segundo São Tomás de Aquino. Esse já é o vídeo número 7 que eu faço sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. Se você caiu de paraquedas aqui, é importante que você assista aos vídeos anteriores, né? Para entender todo o raciocínio lógico que me fez chegar às conclusões que eu estou chegando, tá bom? Bom, como eu tenho feito nos vídeos, né, a parte escrita dos argumentos aqui da análise que eu estou fazendo nos vídeos estão no primeiro comentário aqui, tá? Então se você for religioso, ateu, agnóstico, né, dê a sua impressão aí, tá? Eu recomendo o canal aí Deus em Questão, o canal do David Ribeiro, né, que aborda esses assuntos. Tem o canal aí da Liga Racionalista aí do Antônio Miranda também, que é um canal muito bom. Então salve aí pra vocês, se vocês estiverem assistindo o vídeo, deixa um comentário aí, já se inscreve, já dá um like, tá bom, gente? Ó, meu intuito é buscar a verdade, independente de quão desconfortável ela seja. Se eu chegar à conclusão que Deus existe, que Deus não existe, é o de menos. O importante é que a conclusão que eu chegue, né, esse é o meu propósito, seja a conclusão real. Tá? Talvez eu possa chegar até uma conclusão que eu não vou descobrir a verdade por trás daquilo por enquanto, né? Mas a busca continua de qualquer maneira, tá? Então vamos lá. A última via aí é basicamente todo o universo possui leis, ele é meticulosamente ajustado, né? A gente possui aí leis matemáticas, que não é uma lei normativa, é uma lei descritiva, ou seja, a maneira que algo funciona. Então, a maneira que o universo funciona, né, implica uma mente aí que organizou tudo da maneira que ela acontece, tá? Então, basicamente, é isso. Então, a gente está falando aqui de... Imagina o quão raro, né, a vida, por exemplo, e a consciência ela é aí no universo, né? O que a gente conseguiu observar até aqui, né? Você tem, lógico, né, algumas teorias tipo o paradoxo de Fermi, né, sobre vida consciente no universo, mas não dá para me estender nisso aqui. Mas você percebe que a vida e a consciência ela é algo muito raro no universo, né? É como se a gente fosse aí o privilegiados por existir. Qual que é o problema disso nessa quinta via aí? Como eu disse no vídeo anterior, todo adjetivo, ele é por essência, ele é ontologicamente condicionado à existência de um sujeito. Se não houver sujeitos, não existe interpretação. Só um sujeito é capaz de interpretar, no sentido de criar um conceito, de colocar um adjetivo. Então, organizado, desorganizado, ajustado, desajustado, perfeito e imperfeito são por essência condicionados à existência de um sujeito. E eu falar que existe um outro sujeito só porque esse sujeito aqui está interpretando, vai parecer aí um salto lógico. Talvez não seja um salto lógico, posso estar enganado aqui. Então, assim, quando você interpreta as coisas, né, não quer dizer que elas não tenham características próprias. Qual que é a característica própria do universo que muito religioso torce o nariz e briga com essa ideia, só que ele não briga quando falo a mesma coisa a respeito de Deus, ó. Para eu definir qualquer coisa, né, para eu ter assim, falar isso é uma coisa, isso é outra coisa, distintas, né, isso é A, isso é B, então A diferente de B,
Porque se A é igual a B, então eu estou falando que B é igual a A, então não preciso de A e B, né? Eu só preciso de A. B é desnecessário. Se B é igual a A, então quer dizer que só tem o A, né? Ou só tem o B, né? Se B é igual a A, enfim. O que eu quero dizer é o princípio da identidade. Eu descobri uma característica única de um objeto que eu estou interpretando. Quais são as características únicas do universo que a gente pode deduzir a partir das reflexões que eu fiz nesses 6 vídeos anteriores aí? Tudo que existe sempre existiu, porque o que existe não pode vir do que não existe. Se tudo que existe sempre existiu parado, não seria possível o movimento, porque o movimento, se não houver uma força externa diferente de zero aplicada, né, sobre esse objeto aí, não o movimento, o objeto, enfim, se ele estiver parado, eu quero dizer em repouso, e não houver uma força contrária diferente de zero aplicada a ele, ele vai permanecer em repouso ad infinitum. Portanto, se o que existe sempre existiu e a gente consegue observar o movimento, a gente deduz que tudo que existe sempre existiu em constante movimento, uma inércia existencial aí, tá? Comentei isso na via número 1 ali, né, sobre a inércia existencial, né? Tudo que existe sempre existiu em movimento. Aí a gente pega a lei da entropia, né, que a gente pega algo caótico aí no sentido de organizado as partículas, aí tudo que existe estar mais próximo, desorganizado mais disperso aí. E não é disperso, você não imagina assim, tudo se espalhando em linha reta. Não, você pode ter coisas indo em direções opostas, aí um mais rápido que o outro, aí vai ali, esbarra, e tipo, oh, sai daqui partícula, sai daqui não sei o quê. Isso explicaria, né, porque quanto mais entropia, mais caos. Então isso explicaria as configurações que a gente consegue observar, buraco negro, galáxia, planeta, dentro do planeta e vida, né? E vida consciente é um constante movimento, porque tudo que existe sempre existiu. Toda a matéria e energia contidas no universo são eternas, porque o que existe não pode vir do que não existe. O que um religioso tenta fazer é, beleza, algo que existe não pode vir de algo que não existe, portanto, Deus sempre existiu eternamente, alheio ao tempo e espaço, e Deus criou o tempo e espaço. Ele não é necessário se eu cogitar que tudo que existe sempre existiu em constante movimento, considerando a lei da inércia, a lei da entropia, aí, por exemplo. Então já não é necessário um primeiro motor, né, uma causa não causada, né, o contingente necessário, o grau máximo de adjetivos, porque eu entendo o que é um adjetivo, é a partir da observação do sujeito, né, ele vê a característica de algo ali, ele fala, isso é bom, isso é mal, isso é ruim, né, e esses conceitos aí estão aí na playlist de neosimplismo, se você quiser se aprofundar. Então, quando eu falo que o universo é perfeitamente ajustado, eu estou cometendo, né, para que a vida exista, para que a consciência exista, eu estou cometendo a falácia do egocentrismo metodológico. O que é isso? Eu observo uma característica no sujeito e automaticamente eu externalizo ela e já acho que o objeto possui essa mesma característica. Porém, por que isso é um erro? Porque eu percebo que existe vida e morte aí. E aí eu nem paro para pensar o que é a vida e o que é a morte. Eu já associo vida e morte com começo e fim, ó. Isso é egocentrismo metodológico. Aí eu já falo, o universo teve um começo, vai ter um fim, porque tudo tem começo e fim. Não, man. Não. Começo e fim aí parte da nossa condição de consciência. Por um período aí, quando eu falo em período, esquece a ideia de tempo. Pensa num estágio da matéria aí, né? Um estado de mudança. O sujeito é uma parte da matéria que por um período aí consegue interpretar fenômenos e criar conceitos. Quando a gente morre, ou seja, a gente fica completamente sem vida e sem consciência, o que é a vida? Quando a matéria consegue consumir e gastar energia aí, né? Então, quando a gente sai desse estágio, nossa matéria e seja lá a energia que estiver contida na gente, ela não desaparece como um passe de mágica, ela continua no universo. Ela só muda de forma. Ela só se desagrupa ou vai para um outro local aí, né? Você pensa aí na carne aqui, no sujeito entrando em decomposição, então seja lá o que está no solo ali começa a consumir aquele recurso, aí serve de adubo para uma outra coisa, né? Então você percebe que as coisas não desaparecem. Então, quando o sujeito vai tentar interpretar o universo, é importante que ele faça de maneira descritiva, sem nenhum pressuposto,
sem achar já que o universo teve começo e fim. Ele vai tentar entender o que é o universo. E aí que está o X da questão, ó, o checkmate nessa quinta via. Para qualificar alguma coisa de maneira completa, a gente vai observar aí, né, um método básico é eu perceber 3 características. A característica primária, que é o que é a propriedade única daquela coisa que eu estou observando. Que só ela tem, que justamente faz ela ser o que é. Característica secundária, a impressão que aquilo causa no sujeito ao ter esse contato com essa coisa aí, né? É o que a gente consegue compreender daquilo através dos 5 sentidos. O cheiro, a cor, né? A forma daquilo, a sensação de encostar naquilo, se é possível, né? E a característica terciária, né? É como aquilo interage no mundo material, que é o que aquela coisa que eu estou analisando faz. Exemplo da água. 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Se tivesse 3, seria outra coisa, não água. Presta atenção nisso, ó. Por que a água tem 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio? Pode até ter um motivo aí. As partículas estavam aí se movendo no universo, 2 juntou ali, opa, criou a molécula da água. Então você pensa, nem sei se é molécula o termo certo. Eu sou meio leigo em física, gente, tá? Então se eu falar alguma besteira que você me corrija no comentário, vai fazer um favor, tá? Então você entendeu? Quando eu identifico alguma coisa ali, tá? Um erro do sujeito, às vezes, é ele falar assim, ó, por que a coisa é dessa maneira que eu identifiquei? Porém, o que você identifica é uma característica primária, que é justamente o que diferencia aquilo de uma outra coisa. Então, se não tivesse essa característica primária, seria qualquer outra coisa. Se a água tivesse 3 moléculas de hidrogênio e 400 de oxigênio, não seria água, seria qualquer outra coisa. Entendeu? Então, não tem uma resposta no sentido de causa e consequência a princípio, porque é desse jeito. A resposta seria, é desse jeito por causa de que tudo que existe sempre existiu em constante movimento, porque o que existe não pode vir do que não existe. Então a gente tem um caos aí, pensando na entropia, que possibilita essas configurações. Então imagina que eu entendi o que é um buraco negro. Eu poderia falar assim, por que o buraco negro é desse jeito e não de outro jeito? Eu estou pegando uma característica primária, que é o que define aquela coisa, e tentando modificar ela e vira outra coisa. Nossa, por que o ser humano não tem guelra, escama e vive embaixo d'água? Porque aí seria uma outra coisa e não um ser humano. Isso só é possível porque eu observei o objeto existente e por uma via negativa ou eu elimino alguma coisa, né? Aí se o ser humano nunca morresse, ele seria um ser humano infinito, no sentido, não infinito, seria imortal, né? E se o ser humano não tivesse começo e fim, sempre existiu, então eu estou inventando uma outra coisa, né? E se a vaca tivesse asa, voasse e cuspisse fogo? Aí não seria um vracão, uma vaca com dragão, qualquer outra coisa, entendeu? Então esse é um erro, é um vício até de muitos filósofos aí, quando eles vão tentar descobrir o universo, as coisas por trás do universo. Eles pegam aí e ele fala assim, por que o universo existe? Mas espera aí, o universo... Quais são as características primárias do universo? Da água, então, né? Pensa aí. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Não tem cheiro, não tem cor. Seria aí a minha impressão aos 5 sentidos, né? Que é a característica secundária. Ela evapora, ela pode virar gelo, eu posso usar água para tomar banho, eu posso usar ela para fazer comida. Então, características terciárias. A maneira que esse objeto interage aí no mundo material. Bom, a característica primária do universo que eu deduzo, se minha dedução estiver equivocada, você me corrija, tá? Não tô falando que sou o dono da razão, que eu tô fazendo aqui tá tudo certo. Tô tentando entender as coisas. A característica primária do universo é justamente algo eterno em constante movimento. Agora, olha que curioso. O universo é algo eterno em constante movimento. Então, inércia existencial, entropia, que possibilita todas as outras configurações que o sujeito observa. Parece muito com a definição do São Tomás de Aquino sobre Deus. Então, eu estou querendo dizer que Deus é o universo? Não, ó, A igual a A não pode ser igual a B. Então, quando eu falo que Deus é algo eterno, fora do tempo e espaço,
o contingente de todos os necessários, o movidor de tudo que é movido, a causa de todos os efeitos, o grau máximo de todos os adjetivos. Parece que eu estou falando que Deus é o universo. Mas o conceito de Deus não possui características primárias, só secundárias e terciárias. As características primárias de Deus são aquelas que são observáveis pelos 5 sentidos ao universo. O universo eu consigo comprovar pelos 5 sentidos aí que ele existe. Então não é necessário eu criar uma outra coisa sem ser o universo para que eu possa ser um necessário aí, sendo que na verdade essa configuração que eu digo aí, desculpa, para que eu possa ser um contingente, né? O necessário a tudo é o próprio universo. Então a quinta via aí, ela é um erro de análise, tá? Eu falar que tudo é ajustadinho aí, eu simplesmente estou falando, olha, eu percebo que eu existo e o universo ele é perfeitamente ajustado para que eu exista. Ora, tudo que existe sempre existiu, em constante movimento, né? Então pensa no eterno, então não é começo e fim, gente, é o tempo todo a coisa acontecendo aí. Você pode até pensar no movimento cíclico ali, né? O universo fazendo tipo isso aqui, ó. Opa, voltou ali, Big Bang. Opa, voltou ali, outro Big Bang. Opa, voltou ali, outro Big Bang. Ficou fazendo isso aqui, ó, o tempo todo. Matéria atrai matéria, né? Toda matéria e energia contida no universo sempre existiu, porque o que existe não vem que não existe. Então, a quinta via é um erro de interpretação. O que muitos definem como sendo Deus pode ser simplesmente o universo. A característica primária do universo é algo eterno. Então, só ele é eterno, que sempre existiu. Mas espera aí, você falou que tudo que existe sempre existiu? Tudo é uma coisa só, gente. Porque o que existe não pode vir do que não existe. Então, não faz sentido eu pensar que existia o universo e depois passou a existir Mike. Então você está falando que você existiu o tempo todo, Mike, que você é eterno? Não a configuração, Mike, a maneira que a energia e a matéria está agrupada para fazer o Mike aqui. Eu estou falando que a matéria-prima, né, o que possibilitou essa configuração é eterna. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, é o universo. Nesse sentido específico aí, porque o que existe não pode vir do que não existe. Então não é necessário que eu assuma que exista Deus e aí ele criou o universo. Ou se você pegar aquela visão que Deus e o universo são ambos eternos, né? Não precisa assumir que estava parado. Então Deus, ó, é desnecessário nessa minha interpretação aqui. Pode ser que ela esteja equivocada ou não, mas eu gostaria muito de ver a sua análise, independente de você ser agnóstico, ateu ou religioso aí. Me fala qual foi a sua impressão, tá bom? Então, ó, essas foram as minhas análises aí das 5 vias, tá? Esses vídeos aí, eles são bem recentes, tá? Eu postei tudo aí nos últimos dias, mas eu tenho estudado já faz algum tempo. Queria fazer um agradecimento ao David Ribeiro por me recomendar um material aí do São Tomás de Aquino. Tem alguns grupos aí de religiosos que também me ajudaram, né? Mike, vai estudar Aristóteles, vai ler São Tomás de Aquino pra você entender o cara, né? Façam isso, gente. Independente de você concordar ou discordar com o filósofo, estude ele para você evitar fazer espantalho. Pode ser que eu tenha feito alguns espantalhos aqui. Se você for um tomista, não venha brigar comigo, cara. Me faça um favor, já que você vai gastar o seu tempo aqui nesse vídeo, né? Fala, ó, Mike, você errou nisso aqui, ó. Se você me convencer, eu não sou dogmático, gente. Eu não tenho apego a nenhuma interpretação, tá? Uma coisa que eu aprendi quando eu fui escrever esse livro aqui, ó, é que a única certeza que eu tenho é que eu sou algo que existe e tá ciente disso. Todo pode ser algo falso, um equívoco. Enquanto eu tiver vida aí, o que me dá tesão nessa existência é buscar a verdade. Por isso que essa mente filosófica aí, uma rejeição ao dogmatismo, né, ao inquestionável, isso aqui é irrefutável. Não, ao tempo todo a gente pode, né, conhecer novas informações. Então, uma coisa que é importante que você pense aí, ó, é impossível provar que algo não existe. Você só pode tentar descobrir se algo existe ou não. Por que é impossível? Para você provar que algo não existe, você teria que ser automaticamente saber de tudo e estar em todo local ao mesmo tempo. Você teria que ser onisciente e onipresente. Porque como você vai garantir
que o aspecto ali que você observou, a coisa não estava aqui, aí você procurando, cadê o livro do Mike? Pô, o livro do Mike não existe porque eu não encontrei. Você não consegue vasculhar todo o universo ao mesmo tempo, portanto é impossível provar que algo não existe. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Os links de Patreon, apoia do meu livro estão na descrição, no banner do canal. Beijo do trouxa.